Bom dia a todos. O pastor estava orando, né? Falou que o Senhor já tinha ministrado no meu coração. O Senhor falou, viu, gente? O Senhor falou, Senhor amado. Bom, igreja, vou começar aqui trazendo para vocês uma reflexão, uma pergunta muito importante, que às vezes a gente não para se perguntar. Vai passando, os dias vão passando, a vida vai passando, a gente tem muitos afazeres e a gente não para se perguntar. Eu vou fazer essa pergunta, vocês têm 5 segundos para pensar na cabeça, tá? É retórica, não precisa responder, mas foi uma pergunta que eu me fiz, né? Como anda a sua espiritualidade? Como anda a sua espiritualidade? Pense rapidinho. Fala, Senhor, como anda a minha espiritualidade? Nessa manhã, o que o Senhor quer trazer para a gente, nos dizer o que não é espiritualidade. A gente acordar cedo e a gente fazer a nossa hora devocional perfeita, 1 hora, meia hora, 15 minutos, 2 horas, não sei quanto tempo você faz o seu tempo devocional, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. E depois a gente viver o resto do nosso dia no piloto automático. Isso não é espiritualidade. Mas a espiritualidade é você levar Cristo. Eu estou emocionada porque, assim, o Senhor falou muito comigo. E o Senhor sabe o quanto foi difícil preparar essa mensagem para mim. Todos os aspectos. Comentei com o pastor que ontem eu fiquei de cama. E aí eu fazia um pouquinho da pregação, deitava. Fazia um pouquinho, deitava. Mas espiritualidade é você levar Cristo para aquela reunião difícil do seu trabalho. Espiritualidade é você levar Cristo para um relacionamento, às vezes, cansado já. Espiritualidade é você levar Cristo para aquele momento, às vezes, estressante que você tem com o seu filho. Para aquela notícia que chega de repente, ruim. É você levar Cristo no teu trabalho, no trânsito. É permitir que o Evangelho alcance não só o que a gente faz, mas o que a gente é, o que a gente ama, o que a gente deseja, o que a gente teme. E hoje, a gente vai falar sobre como nós, cristãos, gente, eu não estou falando de pessoas que não são crentes, eu estou falando de nós cristãos, como nós cristãos, muitos de nós, e muitas vezes, a gente tem funcionado muito bem no piloto automático. A gente tem funcionado muito bem no nosso trabalho. A gente vai fazendo ali a nossa rotina. Não estou falando que não tem que ter rotina. Aliás, eu sou a da rotina, né? Mas o quanto a gente funciona muito bem nas coisas, mas a gente flui muito pouco. A gente flui muito pouco, muitas vezes, no espírito. E por quê? Por que que a gente faz isso? Porque enquanto o mundo hoje, a gente não precisa estar tão conectado em redes sociais ou estar trabalhando no mundo corporativo para a gente perceber o quanto o mundo hoje tem sido dominado por uma narrativa de velocidade, de consumismo, de performance, do tenho que fazer, tenho que entregar, tenho esse tempo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso comprar isso. Às vezes o João Vitor fala, mamãe, eu preciso disso. Eu falo, você não precisa, você quer. É diferente. Então, por muitas vezes, nós cristãos, a gente fica com uma ideia restrita da espiritualidade. A gente fica tão acostumado e, às vezes, achando que a espiritualidade, ela acontece em momentos específicos. Ela acontece aqui nessa experiência, aqui talvez uma experiência intensa do culto, onde tem um momento ali, onde a unção do Senhor é derramada sobre nós, amém, onde a presença do Espírito Santo é real, amém, ela é. Mas, às vezes, a gente fica restrito à espiritualidade aqui, neste momento, numa conferência como aquela que nós fomos. A gente fica restrito a esses momentos. E é como se a gente pegasse, ou num louvor, aquele louvor que fala tanto com você, que naquele momento você se desliga de tudo, e você está naquele louvor. Amém. Mas, às vezes, a gente restringe a nossa espiritualidade como se, fora desses momentos aqui que eu estou dizendo para vocês, a gente ficasse funcionando
e fosse como se o ordinário, aquilo que a gente está vivendo no dia a dia, fosse um intervalo entre os momentos de espiritualidade. Vocês entendem? Mas o que Deus quer falar com a gente hoje, o que Deus quer ver em nós cristãos, é que a gente flua no Espírito Santo do Senhor. É que a gente viva na plenitude dEle. Então, agora a gente vai para a palavra de Deus, onde o Senhor vai falar um pouco mais conosco sobre isso. Quem puder, abra a sua Bíblia em João 4. Amém? João 4, 5. Eu vou ler de 5 a 15, tá? Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se sentou à beira de um poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe daria água viva. E a mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Eu vou orar, vou pedir que você bate a sua fronte. Senhor Deus, essa palavra é tua, essa mensagem é tua, essa igreja é tua, e eu sou tua, Senhor. Senhor, que não seja Luciana em nenhum momento. O Senhor sabe como está o meu coração nesta manhã. O Senhor conhece, sonda o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor já preparou essa mensagem, preparou cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. E as pessoas que serão alcançadas por essa mensagem, Senhor. Então, Senhor, me esvazia da Luciana e me enche do teu Santo Espírito. Fale, Senhor, através da minha boca, que não seja eu, que seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. O contexto dessa história da mulher samaritana, que é muito conhecida, ali no comecinho já fala, né? Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava batizando mais discípulos do que João Batista, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, ele saiu da Judeia e voltou para a Galileia, novamente. No entanto, era necessário que passasse por Samaria. Na época de Jesus, havia uma inimizade, como a gente leu aqui, entre os judeus e os samaritanos. Então, mas quando João diz, era-lhe necessário passar por Samaria, não significava apenas uma necessidade geográfica. A gente sabe que Deus faz tudo intencional, e a gente sabe que era muito mais do que uma necessidade geográfica, era um plano divino, porque Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele sabia a sede que estava aquela mulher. E aí, quando o Senhor trouxe para a gente pensar sobre a nossa espiritualidade e sobre a gente fluir no nosso ordinário, e não ficar só no piloto automático funcionando, nesta passagem, o que o Senhor traz sobre o que eu preciso para fluir e não funcionar. O que eu preciso, a primeira coisa que eu preciso, a presença de Deus no meu ordinário. A presença de Deus no meu cotidiano. Não é sobre a presença de Deus aqui numa atmosfera de culto. Não é, é sobre a gente ter a percepção do sagrado no dia a dia. É sobre a gente ter a percepção da presença de Deus, porque Ele já está onde eu estou. Ele está aqui, mas Ele está no meu trabalho, Ele está quando eu estou lavando a roupa, Ele está quando eu estou fazendo home office, Ele está quando eu estou costurando, que não é o meu caso, Ele está.
O salmista, eu não trouxe todo o Salmo 139, embora eu goste muito, mas tem uma parte no Salmo 139 que ele fala: para onde eu posso ir longe do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Qual é a resposta, igreja? Para lugar nenhum. Martinho Lutero, quem estudou um pouco, conhece um pouquinho de Martinho Lutero, ele já percebia e ele ensinava que a presença e o agir de Deus, ele está no ordinário, e ele se faz através do ordinário, do dia a dia. Ou seja, a presença de Deus e o agir de Deus, ele se faz ali naquela mãe que está cuidando do filho. Por isso que eu falei, não é sobre rotina, gente, porque a rotina, ela existe, ela está ali, mas o Deus está presente ali. O fluir tem que estar ali, naquela mãe que está cuidando do seu filho, na costureira que está fazendo o teu bom trabalho, no professor que está ensinando com excelência. Essa semana, falei para a Malu que eu não ia falar, cadê ela? Mas agora eu lembrei, eu estava anteontem, na reunião da escola, e eu estava conversando com um professor dela, o Franco, que é um professor de física. E ele falou algo que eu fiquei refletindo, e quando eu estava preparando a pregação, o Senhor me trouxe isso que ele me disse. E ele falou assim para mim: Luciana, eu ensinar, a minha profissão é o meu ministério. O Senhor está presente em todos os momentos que eu estou ensinando. E é por isso, depois eu perguntei para a Malu, ela me confirmou, ele falou: é por isso que eu gasto tanto tempo, porque na Adventista eles fazem devocional com os alunos. Eu não sei se em todas as Adventistas, em São Bernardo, pelo menos, todos os professores fazem devocional. E ele falou: é por isso que eu gasto tanto tempo no devocional, é por isso que eu gosto de esmiuçar, é por isso que eu gosto de dedicar tempo, é por isso que ele é um professor que sabe da vida do aluno, que se interessa pela vida do aluno, porque ele encara aquilo como um ministério. Ou seja, ele está fluindo naquilo. O Senhor está no ordinário dele, ali na profissão dele, naquilo que ele faz todos os dias. Então, se Deus já está, olha só, no Salmo 139 que eu li agora, a gente fala, né? Para onde eu posso fugir longe do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se Deus já está em todo lugar, o que nos falta não é acesso ao Senhor, gente. O que nos falta é parar e dar atenção. E prestar atenção. Não é o acesso ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com a mulher samaritana. Ela estava ali funcionando, ali fazendo o que ela sempre fazia, provavelmente no mesmo horário, ali ao meio-dia, vivendo no piloto automático dela. Ela foi buscar água. A palavra de Deus não fala se ela fazia todo dia no mesmo horário. Fala que era meio-dia. Fala que ela tinha 5 maridos. Então, assim, a gente faz a inferência, né, que é a hipótese, a dedução de que ela fazia aquilo no mesmo horário, que era um horário onde ela não encontrava as outras pessoas, os outros grupos de mulheres. Então, é possível que ela estava ali na rotina dela, estava sempre ali no piloto automático dela, funcionando. Até que ela se deparou com a presença de Jesus. E Jesus apareceu para essa mulher aonde, gente? Ele apareceu num culto? Ele apareceu num momento extraordinário. Ele apareceu para essa mulher no ordinário. Ele apareceu para essa mulher no cotidiano dela. Não havia nenhuma situação especial. E o que essa mulher fez quando Jesus apareceu para ela? Ela prestou atenção nele. Ela notou, ela não sabia quem ele era. Ela questionou, ela ouviu, até ela descobrir quem ele era. Ela creu, ela experimentou da presença dele. E quando isso aconteceu, essa mulher começou a enxergar tudo com uma outra lente. E aí a gente sabe o que ela fez, aí a gente vai falar mais para frente. Mas muitas vezes a gente trata esse Deus que está ali, disponível para a gente no nosso ordinário, no nosso dia a dia, como ele estava, como ele, na verdade, ali ele planejou o encontro com aquela mulher no ordinário dela. Mas muitas vezes a gente trata esse Deus, que a mulher samaritana pediu a água viva, no versículo 15. O nosso relacionamento com ele, a gente trata no automático, como a gente faz com várias outras coisas na nossa vida. E a gente para de ouvi-lo. Ouvi-lo de verdade.
de beber desta água, de mergulharmos nessa fonte. E aí qual que é o resultado disso, igreja? A gente não flui no Espírito. A gente fica só funcionando, funcionando, funcionando. E, de novo, vivendo automático, eu não estou falando da rotina. Mas a gente pode funcionar muito bem. E eu ouvi isso essa semana e eu me senti até mal, no sentido de que a gente pode funcionar muito bem e as pessoas vão dizer para você, nossa, como você é excelente. Nossa, você é demais. Nossa, como você é incrível, você dá conta de tudo. E, na verdade, a gente está funcionando muito bem com as nossas habilidades, muitas vezes, ou não tão bem, com as nossas técnicas. Mas Deus não quer nos ver funcionando. Deus não quer me ver funcionando. Ele quer me ver fluindo no Espírito, para aquilo que Ele me chamou. Deus não quer pessoas produtivas. Ele quer filhos que são saudáveis espiritualmente, que são cheios da presença dEle e que vão transbordar no trabalho, no trânsito, na escola, vão transbordar dEle. Eu vou trazer uma ilustração para vocês. Só quem conhece é quem estava na conferência comigo, acho que é só o pastor daqui que estava, né? O Edmund Chan, que é o senhorzinho lá de Singapura, o pastor de Singapura, eu vou trazer com as minhas palavras, tá claro, né, gente? Que eu não vou lembrar como ele trouxe. Mas uma ilustração que vai conectar direto com o segundo tópico que a gente vai falar. Porque eu falei aqui para vocês que Deus quer que a gente flua. E para a gente fluir, a gente primeiro precisa perceber o sagrado, a presença de Deus no nosso ordinário, certo? Então, antes da gente ir para o próximo tópico, eu vou trazer essa ilustração para conectar, fica mais fácil. Vamos lá. Imagine, vamos só imaginar, tá? Que vocês estão de férias numa praia bem linda, correndo desse frio, e você está com a sua família e os seus amigos numa praia, tá? E aí vocês estão lá no guarda-sol, as cadeiras, tal, tá todo mundo sentado. E aí você fala, eu vou com um amigo, ou chama a filha, ou chama o cunhado, enfim, e entra no mar. Você resolve entrar no mar. E aí a água está refrescante, o papo está bom, o sol está gostoso, a natureza, a praia é linda, você está lá pulando ondas, não sei, enfim. E aí, quando vocês resolvem voltar para a areia, imagina que aqui é o mar, aí está o guarda-sol com os meus amigos. Quando eu resolvo voltar para a areia, eu estou no mar, eu estou aqui já, gente. E aí eu não acho o guarda-sol. Por quê? Porque eu não me dei conta, no sol, no papo, na água fresca, conversando com meu amigo, de que eu estava vindo. Quem já aconteceu isso? Só comigo? Você se perde na praia quando você quer voltar, você não acha mais o lugar, você já está aqui nesta ponta. E você já não acha mais com facilidade porque você está longe. E você nem se deu conta. Ou a gente se dá conta, a gente não se dá conta. Eu normalmente marco alguma coisa, um prédio, alguma coisa, e mesmo assim eu me perco. E qual que é a analogia aqui, gente, que o Edmund Chan trouxe para a gente? Da nossa vida com Deus. Quanto mais distraídos a gente fica com as coisas do mundo, mais distantes a gente vai ficando de Deus, sem perceber. Como acontece com o mar, esse exemplo que eu dei para vocês. E essa é uma grande armadilha de Satanás mesmo. Porque ele vai nos oferecendo distrações que sutilmente vai nos afastando de Deus, vai nos afastando da presença, vai nos afastando de buscar a Deus. E vai nos aproximando do pecado, mas a gente não se dá conta, porque a gente acha que a gente está no controle. E que a gente tem o controle de alguma coisa. E a gente vai funcionando e funcionando e funcionando e se afastando. E como isso conecta com o segundo tópico, para que a gente possa fluir? O segundo tópico é permanecer na fonte, que está no versículo 13 e 14 do capítulo 4. Para a gente fluir e para a gente não funcionar, a gente precisa permanecer nessa fonte, através da constância e da busca por santidade. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
Olha essa parte, gente, prestem bem atenção. Ele fala assim: a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu busquei lá na Bíblia Strong, essa questão da fonte do jorrar, da origem da palavra, aquilo tudo, sim, tal. E ele fala o seguinte: a fonte é o manancial vivo que brota continuamente. É isso que Jesus está falando. Se tornará nele uma fonte. E essa fonte é um manancial vivo que vai brotando continuamente. E ele fala de uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E lá na Bíblia Strong, o que ele traz como jorrar? Água que brota com vigor, com movimento incessante. É isso que Jesus está dizendo. Que se a gente beber dessa água, se a gente permanecer nessa fonte, é isso, permanecer na videira. Igreja, o Senhor está nos convidando a fluir dele, a fluir no Espírito, a viver uma espiritualidade no nosso ordinário. Mas para que essa água continue jorrando, a gente precisa permanecer na fonte. A gente precisa permanecer na fonte através da constância. E em João 15,4 fala o seguinte: Jesus fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Não existe outra maneira de fluir se não permanecermos no Senhor. Se o Senhor não estiver no nosso ordinário, a presença dEle, e a gente não perceber essa presença, e a gente não permanecer na fonte, não tem como eu fluir do Espírito, eu vou continuar funcionando. E sobre a permanência, quando eu busquei sobre esse versículo também, eu busquei nessa Bíblia, sobre permanecer na videira, esse permanecer que o Senhor traz para a gente aqui, ele traz o seguinte: que a permanência não é algo passivo, mas é uma fé viva que se apega a Cristo, o único meio de santificação e frutificação. A única maneira da gente santificar e frutificar é estar aonde, igreja? Deixa eu ver se está todo mundo acordado. Aonde? Na fonte, na videira. Irmãos, quando eu permaneço na videira, quando eu permaneço ligado à fonte, eu vou ser levado a buscar por santidade, e consequentemente eu vou fluir no Espírito, porque não tem como eu estar na fonte, não tem como eu estar na videira, e eu não vou ser levado a buscar por santidade, e eu não vou dar fruto, não tem como. Porque quem funciona, quem não flui, quem está funcionando, agora vocês vão pensar aí, tá? Quem funciona, reage pela carne, pelos seus desejos e pelas suas vontades. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu preciso muito. Não, na verdade você quer, é a sua vontade. E até pelo hábito, por estar acostumado com algum comportamento e algum pecado. A gente vai se acostumando com alguns comportamentos que se normalizam, e é pecado sim. E como a gente está na praia, se afastando do Senhor e a gente não está percebendo. Esse é o que funciona. Mas o crente que está fluindo no Espírito, é porque ele está cheio do Espírito Santo, é porque ele tem uma nova natureza, é porque ele flui na vontade de Deus, é porque ele tem um coração alinhado com Deus. Ele flui como fruto do permanecer em Cristo, através da constância, que ela é intencional, tá? A constância é intencional. E não é aquela pessoa que somente vai, sabe, somente eu vou. Não, ele vai ponderar. Ele tem um coração alinhado com o Pai. Ele está atento àquilo que agrada a Deus ou não. Fluir é sobre a maneira como você trata o seu cônjuge. Fluir é sobre a maneira que você trata e você honra os seus pais, os seus filhos, o seu chefe, os funcionários, o trânsito. Andar no Espírito é ser constante, é permanecer. Amém, igreja? Então, no item 1 e 2, a gente falou que para a gente fluir, para a gente não ficar só no piloto automático, eu preciso perceber a presença de Deus e eu preciso permanecer na videira, certo? E agora o ponto 3, que é o último tópico, eu vou falar sobre algo importante, que é a missão
que nós temos através do fluir. Vejam só, ainda em João 4, pouquinho mais para frente, falando ainda da história da mulher samaritana, fala o seguinte, em João 4, 28, fala o seguinte: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. O encontro, primeira coisa, o encontro da mulher samaritana com Jesus foi libertador. Ela recebeu dele, vejam bem, ele foi buscá-la, ele foi encontrá-la no ordinário dela. Ela recebeu dele, ela prestou atenção nele. E ela passou a fluir, ela passou a jorrar, ela passou a transbordar daquela água viva. E fala o quê? Que ela saiu, ela deixou o cântaro e ela voltou para a cidade para dizer para o povo, olha, ela foi dizer quem era ele. Ela passou a fluir para a vida do próximo. Ela foi a primeira missionária. Quem estudou aqui a história da mulher samaritana sabe, ela foi a primeira missionária a proclamar sobre o Messias. E não foi só isso. Após ela receber, experimentar, porque a gente não pode jorrar, a gente não pode fluir, a gente não pode transbordar daquilo que a gente não está cheio, daquilo que a gente não experimenta, igreja. E depois disso, olha que lindo isso. Depois disso, quando a gente vai lá para o versículo 42, fala o seguinte: então disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Porque quando ela foi falar, eles foram até Jesus e pediram para Jesus ficar um tempo com eles, né? E acho que são 2 dias que Jesus, não sei se o versículo aqui, mas acho que são 2 dias que Jesus ficou a mais com eles. E aí eles falam o seguinte: não é só porque ela disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Gente, olha só o que ela fez. Ela fluiu, ela proclamou, e depois Jesus se revelou para eles. E eles disseram, agora nós temos certeza que Ele é o Salvador do mundo. Quando a gente flui, a gente proclama do amor de Deus. E o restante, quem faz é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que vai se revelar. Se eu encontro a Jaque não é cristã, e eu vou proclamar, eu vou falar do amor de Deus para ela. Eu não vou ficar ali implorando para convencer ou converter a Jaque, mas eu vou proclamar, eu vou transbordar daquilo que eu estou cheia. E o Espírito Santo de Deus vai se revelar para ela. Que foi isso que aconteceu. A mulher samaritana foi e falou, mas Jesus veio e se revelou para eles. E vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa vida. Talvez você esteja funcionando. Pensa aí, não precisa falar. Nem precisa nem levantar a mão. Mas talvez você esteja funcionando. Até funcionando muito bem no teu trabalho, na tua casa, no teu casamento. Ou talvez não funcionando tão bem. Mas esteja vivendo uma rotina do automático. Até as orações, às vezes, no automático, sabe? Mas quando a gente passa a perceber a presença de Deus, do sagrado, desde o nosso lavar a louça, até uma reunião de escola, até o trabalho, ou seja, a gente começa a perceber em tudo, das pequenas às grandes coisas, a gente vai começar a enxergar o mundo de um outro lugar. A gente vai começar a ver tudo com uma outra lente. E aí a gente vai sair do piloto automático. E aí a gente vai parar de simplesmente funcionar. A gente vai experimentar mais de Deus, como a mulher samaritana fez. A gente vai por um próximo nível com o Senhor. A gente vai fluir dele. E tem mais. A gente permanece em tantas coisas, gente. A gente permanece nas nossas convicções, nas nossas visões de mundo, nas nossas preocupações. E às vezes permanecer na fonte, conectados com Deus, é tão difícil porque a gente está conectado com outras coisas. Porque a gente está conectado com as distrações. Que foi o exemplo que eu dei do mar. Talvez, gente, isso que eu vou falar agora não é para pessoal, para ninguém, é o que o Senhor está dizendo. Então, se é para você, se é para o seu irmão, enfim, só receba e pense sobre isso. Talvez você venha para o culto, em algumas vezes você entra e sai,
não se sentiu conectado. Eu já ouvi, gente, tantas coisas. Ai, não senti a presença de Deus, a palavra não falou comigo, é isso, aquilo, demorou o culto, não demorou o culto. Ou você entra no templo, mas não entra no culto. Efetivamente. E ao sair, você segue vivendo no seu automático, totalmente na carne. Virou meio-dia, virou 13h, virou segunda-feira, você está na carne de novo. Sabe por quê, gente? Talvez seja porque você não tem permanecido na fonte. Talvez seja porque você não tem bebido desta água no seu ordinário, no seu dia a dia. E aí vai chegar aqui, ou a sua espiritualidade vai se resumir a isso aqui, ou vai chegar aqui, você vai entrar, vai sair, não me conectei, não sei, hoje o culto não foi tão bom, e virou 12h30, é isso aí. Mas esse não é o nosso crescimento espiritual. E o não apenas funcionar, mas o fluir, é como a gente reage quando a gente sai daqui, e é como a gente reage quando a gente é contrariado. Porque a gente é muito contrariado, não? É como a gente trata as pessoas que não podem nos dar nada de volta. Ou melhor, é com o que a gente faz com os nossos pensamentos quando ninguém está olhando. Então, igreja, não só percebam a presença de Jesus no seu cotidiano, mas permaneça nele. Permaneça em constância, buscando santidade. E você vai ver que você vai passar a fluir no Espírito. Ou seja, você vai ser guiado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? E mais uma coisa, com tudo isso que a gente falou, se nós fluirmos, a gente vai poder ver o amor de Deus se movendo através da nossa vida. Gente, as oportunidades se apresentam para a gente todos os dias, para você fluir, para você mover em direção a alguém. Mas aquelas pessoas que estão funcionando nem percebem. Nem percebem a oportunidade que Deus está te dando de você fluir, de você abençoar, de você mostrar o amor de Deus na vida de alguém. Cada relação sua, cada responsabilidade, cada atividade, cada trabalho é um lugar onde o amor de Deus pode se mover através de nós. Como aconteceu com a mulher samaritana, onde nós podemos fluir aqui e agora. E para concluir, igreja, quero dizer para vocês que a espiritualidade, como eu falei lá no comecinho na introdução, eu introduzi falando sobre como está a sua espiritualidade. A espiritualidade, isso é muito importante. Ela não nos retira do mundo para que a gente viva num... Já esqueci a palavra, filha. Universo paralelo. Eu fui buscar ontem nos universitários para lembrar essa palavra. Não é para a gente viver no universo paralelo. A espiritualidade não é para retirar a gente do mundo e a gente viver nessa realidade à parte. A nossa espiritualidade ela é para nos colocar neste mundo. É para nos colocar, só que com outros olhos, com outra lente, com outra atitude, com uma missão. Não é para a gente viver separado do mundo, é para a gente estar no mundo, mas cumprindo o propósito de Deus, fluindo no Espírito. É isso, é a espiritualidade. É o tempo inteiro. É tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. E eu quero finalizar com um versículo de João também. Mas João 7. Onde fala o seguinte. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Está em João 7, 37 a 39. Então Jesus está dizendo para mim, para você, para todo mundo aqui. Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Não é quando você for uma pessoa melhor que você vai fazer isso, é agora. É como você está agora. Não é só quando você for alguém melhor.
ou quando tiver tudo bem, não é agora. E a minha oração é que você possa beber desta água viva. Essa água que promove transformação. E que então, igreja, nós cristãos, possamos fluir no Espírito. Possamos transbordar e possamos jorrar desta água do Espírito Santo de Deus. No nosso dia a dia, em meio às pequenas e às grandes coisas, em meio à alegria e às dores. Porque aqui está dizendo que a gente vai jorrar. Lembra o que é o jorrar? É o movimento incessante. E se a gente vai jorrar, porque a gente vai estar cheio do Espírito, vai ser em meio à dor também. Vai ser em meio às alegrias. Eu gostaria de orar com vocês. Pedir uma música para o louvor, só para não perder o costume, né, João? Enquanto o louvor toca, eu só gostaria de fazer uma oração e pedir agora que você examine o seu coração. Não tem ninguém olhando. Ninguém sabe o que você está pensando. Só Jesus, aquele que sonda e esquadrinha você. E nesse momento da oração, se coloque humildemente aos pés do Senhor. Porque nós somos pó, gente. Eu estou aqui só transmitindo algo que o Senhor falou para a minha vida. Mas eu não sou juiz. O pastor não é juiz. Ninguém aqui é juiz. Nós temos um justo juiz. Então examine o seu coração agora. E pergunta, Senhor, como anda a minha espiritualidade? Senhor, será que eu tenho levado o Senhor no meu ordinário, no meu dia a dia? Será que a tua presença tem tomado conta? Será que eu tenho permanecido nessa fonte, nessa videira? Será que eu tenho fluído para a vida do próximo? Será que para a minha reunião de trabalho, será que no trânsito, será que numa conversa difícil com a minha esposa ou com o meu marido, será que eu tenho fluído, Senhor? Ou será que eu tenho só funcionado no piloto automático e reservado alguns poucos momentos com o Senhor? Baixe sua fronte, examine o seu coração. Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. E que o Espírito Santo, que sonda e esquadrinha, traga a sua memória, traga a sua mente. Talvez pedras que possam estar nesse cano atrapalhando o fluir. Talvez uma falta de perdão. Talvez uma comodidade. Talvez um vício, talvez um pecado. Talvez uma dor, talvez um trauma. Talvez só porque você acha mais fácil não ser transformado. Talvez só porque você acha mais fácil vir à igreja, servir, sorrir para os irmãos, mas não ser transformado e permanecer na videira e passar a fluir no Espírito Santo. Senhor Deus, Senhor, a começar por mim, Senhor, e por cada irmão que está aqui, Pai. Sonde o mais profundo da nossa alma, Jesus. Esquadrinha, Senhor, o que há de mal em nós. Senhor, quebranta os nossos corações, Senhor, para que eles sejam ensináveis, para que eles sejam menos juízes, mas que sejamos ensináveis aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta manhã, Jesus. Senhor, nos ajude a contemplar a Tua presença, do nosso amanhecer ao nosso deitar. Nos ajude, Senhor, a intencionalmente buscar, Senhor, a Tua palavra, buscar de Ti, buscar do Teu Espírito que habita em nós. Nós precisamos permitir que Ele opere em nós, Senhor. Senhor, desperta em nós, desperta a Tua igreja, Senhor, que muitas vezes tem estado adormecida, Pai. Porque a gente precisa fluir, Pai, para fazer a diferença, Senhor. Desperta a Tua igreja, desperta cada um de nós que às vezes nos adormecemos, Senhor, por tantos motivos, Pai.
Nos desperta, Senhor, desperta a vontade de buscar a Ti, de entender da Tua palavra, de ler a Tua palavra, de nos ajoelhar aos Teus pés, de nos prostrarmos aos Teus pés em oração. Nos desperta, Senhor, para que a gente possa sair daqui dessa manhã e que a gente não vá no piloto automático, que a gente viva a nossa rotina sim, mas que o Senhor esteja em todas as coisas. E que a gente flua no Teu Espírito, Senhor, segundo a Tua vontade. E que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome, do Teu sangue, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, gente, e meditem neste louvor. Podem louvar orando. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
precisarei aqui voltar. Pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declare: tu és. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. eu quero beber. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu não te troco por nada, Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais. Mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada.